Olá, bom dia. Daremos início à apresentação do nosso seminário sobre fibrose pulmonar idiopática. Nosso orientador é o Dr. Genison dos Santos Barreto. Mas afinal, o que é a fibrose pulmonar idiopática? De acordo com os nossos estudos, nós chegamos à conclusão de que a fibrose pulmonar idiopática, também conhecida pela sua sigla FPI, é uma doença pulmonar intersticial, o que significa dizer que ela é uma patologia que afeta o parênquima pulmonar, causando uma fibrose progressiva e irreversível no tecido pulmonar. A FPI possui uma sobrevida de 3 a 5 anos sem tratamento, sendo comparável a diversos tipos de cânceres com prognóstico ruim. Embora a ciência tenha avançado em relação ao conhecimento da FPI, atualmente ela infelizmente apresenta uma elevada taxa de mortalidade, apresentando também frequentes casos de diagnóstico tardio. Também, de acordo com os nossos estudos, chegamos à conclusão de que os dados epidemiológicos são relativamente escassos, principalmente em relação aos países subdesenvolvidos. Atualmente, a FPI não possui uma cura definitiva, sendo que seu tratamento, baseado principalmente através do uso de antifibróticos, possui o objetivo de retardar o avanço dessa doença. Atualmente, a única solução definitiva para a fibrose pulmonar idiopática é justamente a realização de um transplante de pulmão. Analisando agora o aspecto epidemiológico da fibrose pulmonar idiopática, a gente tem, no aspecto global, uma incidência variando entre 0,9 a 12 casos por 100 mil habitantes e uma prevalência variando entre 3,3 a 45,1 casos por 100 mil habitantes. Já no Brasil, a gente tem aí uma incidência de 3,5 a 5,1 casos por 100 mil habitantes e uma prevalência de 7,1 a 9,4 casos por 100 mil habitantes. Apesar do aumento dos casos, ainda se tem grandes lacunas de dados em regiões como América do Sul, África e Oriente Médio, o que dificulta dados mais precisos para que haja planejamento de políticas públicas. Além disso, é válido ressaltar que a doença acomete principalmente idosos acima de 60 anos, como vai ser mostrado na próxima imagem. Esse estudo, ele analisou a mortalidade por fibrose pulmonar idiopática no Brasil entre 1979 e 2014. Ao longo desses 36 anos, foram registrados aproximadamente 32 mil óbitos e a mortalidade aumentou de forma contínua, passando de 0,24 para 1,1 morte por 100 mil habitantes. Esse aumento da mortalidade é resultado principalmente do envelhecimento populacional, já que a doença é mais comum em idosos, e da melhoria dos métodos diagnósticos, especialmente do uso de tomografia de alta resolução. Esses avanços fizeram com que mais casos fossem identificados e registrados corretamente. Nessa imagem aqui, o gráfico detalha as taxas de mortalidade por gênero e faixa etária e mostra claramente que a mortalidade pela doença aumenta drasticamente com a idade, atingindo seu pico aqui na faixa de 85 anos ou mais. Além disso, as taxas de mortalidade padronizadas foram superiores em homens em todas as faixas etárias. Embora o número absoluto de óbitos tenha sido maior em mulheres, a maior sobrevida e o maior número de mulheres na população explica esse dado, enquanto a análise de faixa confirma que o maior risco relativo é em homens. Entrando um pouquinho agora na morfologia, o principal sistema afetado durante a fibrose pulmonar idiopática é o sistema respiratório, que vai ser o responsável por possibilitar as trocas gasosas. Ele vai ser composto por nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e pulmões. No final da árvore brônquica, nós vamos encontrar os alvéolos, que são estruturas que são responsáveis por possibilitar a troca gasosa, propriamente dita. Esses alvéolos eles vão ser constituídos basicamente por pneumócitos do tipo 1, que são células pavimentosas extremamente delgadas, que vão possibilitar as trocas gasosas, propriamente ditas. Mas também vão ter algumas outras células pneumócitas do tipo 2, que vão ser basicamente responsáveis pela secreção de surfactantes, são células arredondadas. Nós também vamos encontrar macrófagos alveolares, responsáveis por lidar com qualquer sujidade, qualquer partícula, qualquer coisa que seja inspirada indevidamente e vá parar ali naquele alvéolo. Nós vamos ter fibroblastos, que são responsáveis por secretar basicamente fibras reticulares. Nós também vamos ter algumas outras células dendríticas e leucócitos. Em pacientes com fibrose pulmonar idiopática, lesões vão levar a uma resposta aberrante. A gente vai encontrar o espessamento dessa parede alveolar, o que vai dificultar muito as trocas gasosas. Em contrapartida, também nós vamos encontrar a substituição da matriz extracelular, que vai ter uma substituição de fibras de elastina por fibras de colágeno, bem como um aumento na quantidade de fibroblastos, que vai reduzir a complacência pulmonar. E isso, juntamente com aquele aumento da espessura das paredes alveolares, vai levar a uma insuficiência respiratória progressiva. Nesses pacientes com fibrose pulmonar idiopática, nós podemos encontrar a presença de focos fibroblásticos. Esses focos fibroblásticos são basicamente fibroblastos e miofibroblastos, recobertos por células de pneumócitos do tipo 2, com depósitos de colágeno em suas proximidades. A presença desses focos fibroblásticos, bem como sua densidade, vão indicar a gravidade da condição.
Quando falamos sobre a fisiopatologia da fibrose pulmonar idiopática, a primeira coisa importante é entender que ela não é causada por uma inflamação tradicional. Hoje sabemos que o ponto central é uma resposta anormal de reparo do epitélio pulmonar. Ou seja, o pulmão ele vai sofrer pequenas lesões repetidas ao longo do tempo, mas em pessoas predispostas e com pulmões envelhecidos, esse reparo não ocorre de forma eficiente. O processo começa nas células epiteliais alveolares tipo 2, que normalmente produzem surfactantes e regeneram o epitélio. Na fibrose pulmonar idiopática, essas células ficam envelhecidas, perdem a capacidade de regeneração e acumulam proteínas mal dobradas. Isso ativa um mecanismo de estresse celular e leva à morte dessas células. Quando elas morrem, elas vão liberar também mediadores que estimulam a fibrose. Essa, inclusive, aqui é uma imagem bem resumida desse evento. Já essa figura ela vai nos trazer como múltiplos defeitos intracelulares vão convergir para promover a fibrose. Primeiro, organelas essenciais como mitocôndria e retículo endoplasmático vão ficar disfuncionais. As mitocôndrias gerando espécies reativas de oxigênio, que é essa MT rosa aqui em vermelho, e o retículo também vai acumular proteínas mal dobradas, E paralelamente a esses dois eventos, o sistema de limpeza celular, que é a autofagia, vai estar comprometido, o que vai permitir que organelas danificadas e agregadas vão persistir intracelularmente. Agora, esses sinais MT-ROS, agregados proteicos e ativação da resposta de proteínas desdobradas, que é a UPR, vão disparar vias inflamatórias como NF-κB e vão causar dano ao DNA. No núcleo, esse dano vai ser também somado ao encurtamento telomérico, que vai ativar reguladores de senescência, como a P21 ali, no núcleo bem ali em cima, e a P53. As células senescentes também vão passar a secretar um coquetel profibrótico, o SASP, que é composto por citocina, quimiocinas e fatores como TGF-beta. O TGF-beta, inclusive, ele é um dos principais mediadores. Ele vai ativar fibroblastos, que vão se transformar em miofibroblastos. Esses miofibroblastos vão passar a produzir grandes quantidades de colágeno e outros componentes da matriz extracelular também, E aí que surgem os focos fibroblásticos, áreas onde esse processo fibrótico é extremamente ativo. Com o tempo, essa matriz ela vai se tornar rígida, essa rigidez vai estimular ainda mais os miofibroblastos, o que vai reforçar o ciclo fibrótico. Além disso, essas diferentes vias de sinalização celular, como a WNT, a PI3K, mTOR e mecanismos ligados ao estresse oxidativo, também vão atuar em conjunto, aumentando a proliferação de fibroblastos e reduzindo também o processo de controle, como a autofagia. Os macrófagos também eles vão desempenhar um papel importante. Mais adiante na doença, os macrófagos do tipo M2 eles vão predominar e vão liberar substâncias que vão manter a fibrose ativa. Bom, falando agora sobre os fatores de risco, embora os desencadeantes dessa doença eles não sejam plenamente conhecidos ainda, a literatura ela traz alguns fatores que são fundamentais para o desenvolvimento da fibrose pulmonar idiopática. O primeiro deles, e o principal, seria a idade, o que fica muito evidente quando algumas pesquisas mostram que essa doença é mais comum em indivíduos acima dos 60 anos. Isso vai acontecer porque, com o passar do tempo, o pulmão ele se torna mais suscetível a reparar lesões de forma fibrótica e não regenerativa. E alguns mecanismos por trás disso são, por exemplo, o encurtamento dos telômeros, que acontece com o tempo, e esse encurtamento reduz a capacidade de regeneração celular. Além disso, a gente tem também a diminuição da função das células progenitoras alveolares tipo 2, que são responsáveis pela reparação desse tecido pulmonar. Além da idade, a gente também tem como fator de risco as exposições ocupacionais, em que o principal exemplo seria os mineradores, que devido à exposição constante dele a sílica e a metais pesados como o cobalto, vão ocorrer danos repetitivos ao epitélio pulmonar, podendo provocar inflamação crônica e vão ativar vias profibróticas como o TGF-beta, que vai contribuir para esse processo profibrótico. Bom, é fundamental citar também como fator de risco o tabagismo. Isso porque o cigarro ele vai causar dano direto ao epitélio pulmonar e com repetição dessas lesões, o que a gente vai ter é que o pulmão ele tende a responder com o processo fibrótico em vez da regeneração. Além disso, o tabagismo ele também vai aumentar as espécies ativas de oxigênio que vão danificar as estruturas celulares e vão ativar as vias profibróticas, como o TGF-beta, que já foi falado, intensificando assim esse processo de cicatrização patológica. E, por fim, a predisposição genética, em que a gente tem a divisão entre variantes comuns e variantes raras. E falando especificamente das variantes comuns, que a principal delas seria o polimorfismo no gene MUC5B, que vai aumentar a produção de mucina. E essa superexpressão, ela vai prejudicar a atividade mucociliar e vai causar uma lesão epitelial crônica,
favorecendo, assim, os processos pró-fibróticos. Vamos falar agora então um pouquinho sobre o diagnóstico. Eu trouxe aqui para vocês o caminho clínico, basicamente um passo a passo, que deve ser seguido para a realização de um diagnóstico preciso e seguro. Primeiramente, é necessário analisar os sintomas típicos da doença, que são caracterizados como dispneia progressiva, tosse seca e estertores respiratórios do tipo velcro. Após a análise desses sintomas, é necessário excluir outras causas de fibrose semelhantes, como doenças do tecido conjuntivo, exposições ambientais e o uso de medicamentos fibrosantes, além de pneumonia por hipersensibilidade. Essas duas etapas, elas necessitam de uma anamnese muito bem detalhada e um exame físico cuidadoso. Após essas duas etapas, é necessária a realização de uma tomografia computadorizada de alta resolução, que a gente vai classificar aqui como sendo o pilar do diagnóstico, porque a partir dela, a gente consegue identificar o padrão de pneumonia intersticial do paciente e classificar ele como provável, definitivo ou indeterminado. Nos casos com padrão definitivo ou provável e com o contexto clínico típico da doença, já é possível realizar, fechar o diagnóstico. Já quando a tomografia ela é inconclusiva, entram os exames complementares, que são as sorologias autoimune, investigação ocupacional, lavado broncoalveolar, nesse caso principalmente para afastar a pneumonia por hipersensibilidade, e se necessário, a realização de uma biópsia cirúrgica ou criobiópsia. Nesse caso, sempre avaliando o risco-benefício por se tratar do procedimento cirúrgico. Por fim, o diagnóstico da fibrose pulmonar idiopática ele deve ser definido sempre uma discussão multidisciplinar entre pneumologista, radiologista e patologista, garantindo uma maior precisão e permitindo estabelecer um diagnóstico seguro para o paciente. Entrando agora para a parte do tratamento, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o perfil da fibrose pulmonar idiopática é de uma doença progressiva, irreversível e de alta letalidade. Então, quando nós falamos de tratar a fibrose pulmonar idiopática, nós não estamos falando de cura, mas de manejo de uma doença grave. Nossos objetivos principais são 4: desacelerar a progressão da fibrose, reduzir os sintomas, prolongar a sobrevida e, dentro do possível, melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Historicamente, a fibrose pulmonar idiopática foi tratada como se fosse uma doença inflamatória crônica. Por isso, durante muitos anos, as estratégias principais incluíam corticosteroides sistêmicos e imunossupressores. O problema é que os estudos demonstraram um aumento de mortalidade e ausência de benefício clínico consistente com esses esquemas. Hoje nós entendemos que o centro da fibrose pulmonar idiopática é um reparo epitelial aberrante e um processo de fibrogênese desregulada. E aí essa mudança de entendimento abriu espaço para o desenvolvimento de fármacos antifibróticos específicos que se tornaram um novo padrão de cuidado da última década. A pirfenidona é um fármaco oral com propriedades antifibróticas e também anti-inflamatórias. Em termos de mecanismo, ela reduz a síntese do colágeno e modula citocinas pró-fibróticas, entre elas o TGF-beta. Clinicamente, os estudos demonstram que a pirfenidona reduz o declínio da capacidade vital forçada e diminui a velocidade da progressão da doença. O nintedanib é outro antifibrótico fundamental no tratamento da fibrose pulmonar idiopática. Ele é um inibidor de múltiplas tirosinas quinases e, com isso, ele interfere na proliferação de fibroblastos, na sua migração e na deposição de matriz extracelular. Uma questão prática importante é quando nós devemos iniciar, então, os antifibróticos. E o ideal é que o tratamento seja iniciado de forma precoce, após um diagnóstico bem estabelecido. Em geral, pacientes com capacidade vital forçada ainda preservada, porque ainda há uma função pulmonar a ser protegida. Também é necessário avaliar contraindicações, como função hepática, comorbidades cardiovasculares. Um ponto-chave é que a fibrose pulmonar idiopática, ela progride, mesmo depois que o paciente para de fumar e se afasta de exposições ambientais ou outras situações que podem agravar a situação. Então, não faz sentido esperar para iniciar esse tratamento. Por fim, a decisão passa por aspectos práticos, como custo, acesso via SUS ou convênio e a possibilidade de acompanhamento próximo em centros especializados. O transplante pulmonar é, até o momento, o único tratamento capaz de mudar de forma significativa o curso natural da fibrose pulmonar idiopática. A indicação deve ser feita de forma precoce, especialmente quando observamos uma queda progressiva da capacidade vital forçada, uma redução do DLCO para menos de 40% do previsto, ou a necessidade crescente de oxigenação suplementar. Em termos gerais, o candidato precisa ter uma doença avançada, o suficiente para justificar o transplante, mas condições clínicas que ainda permitem enfrentar o procedimento cirúrgico e o pós-operatório. No contexto brasileiro, nós temos desafios importantes. Nós temos poucos centros transplantadores, uma baixa oferta de órgãos e muitas vezes um encaminhamento tardio. Por isso, uma estratégia recomendada é considerar um encaminhamento para avaliação em serviço de transplante logo após a confirmação diagnóstica e sinais de progressão. Por fim, vale comentar rapidamente sobre terapias emergentes que estão em estudo. Muitos alvos terapêuticos têm sido explorados, principalmente via TGF-beta, a expressão do MUC5B e outros pontos de sinalização de fibroblastos e da matriz celular. As terapias celulares, como o uso de células-tronco mesenquimais, também vêm sendo avaliadas em modelos pré-clínicos e em pequenos ensaios clínicos. Os resultados iniciais eles são promissores em alguns aspectos, mas ainda são insuficientes para recomendar essa abordagem como uma prática clínica de rotina. A fibrose pulmonar idiopática resulta de lesões repetidas no epitélio alveolar em um contexto de envelhecimento celular, predisposição genética e estresse oxidativo. Esses fatores ativam de forma contínua vias pró-fibróticas, como TGF-beta, WNT e PI3K, levando à formação de focos fibroblásticos e ao remodelamento irreversível do parênquima.
Esse processo explica a progressão constante e o caráter agressivo da doença. Impacto morfofuncional. Essas alterações estruturais reduzem a complacência pulmonar e comprometem a difusão de oxigênio devido ao espessamento da barreira alvéolo capilar. Como consequência, surgem dispneia, hipoxemia e queda funcional progressiva. Assim, a fisiopatologia se conecta diretamente aos principais achados clínicos da fibrose pulmonar idiopática. Apesar dos antifibróticos retardarem a progressão, eles não interrompem o ciclo fibrótico e o transplante permanece como a única terapia capaz de alterar o prognóstico. A identificação precoce, novos biomarcadores e terapias mais específicas são desafios atuais. O avanço no entendimento dos mecanismos celulares e morfofuncionais é essencial para desenvolver intervenções mais eficazes no futuro. Muito obrigado.